vídeo de hoje, meus papinhos, serão 7 suspenses sobrenaturais dos anos 2000. Vai ser a nossa indicação de sábado à noite. O primeiro filme é O Mistério da Libélula, de 2002, e ele foi dirigido pelo Tom Shadyac, que é muito conhecido por filmes de comédia. Esse foi o primeiro filme que ele fez de drama e suspense. E esse thriller sobrenatural apresenta o Dr. Joy como Kevin Costner, que ele é um médico de Chicago, cuja esposa Emily acaba morrendo em um acidente durante uma missão humanitária na Venezuela. Profundamente abalado, o Joy começa a perceber eventos inexplicáveis envolvendo libélulas, que era um dos insetos favoritos da Emily, porque ela tinha uma marca de nascença com esse mesmo formato em suas costas. E os pacientes pediátricos próximos da morte relatam mensagens que parecem ser de Emily, levando Joey a acreditar que a esposa está tentando se comunicar com ele do além, né? Ele acaba ficando determinado em seguir essas pistas e acaba embarcando numa jornada que leva ele a uma revelação surpreendente sobre o destino da Emily e, claro, da sua filha que não nasceu. Gente, esse filme ele explora muito as experiências de quase morte, né? E essa possibilidade de comunicação pós-morte. Eu sou enfermeira e uma das coisas que a gente via muitos relatos, né? Alguns pacientes falavam que viam coisas quando passavam por essas situações. Então, é uma coisa que sempre me faz ficar muito questionativa, né? E esse filme, ele é excelente. Ele teve muitas críticas mistas, né? Mas a atuação do Kevin Costner foi, assim, maravilhosa. É um ponto muito forte desse filme. Então, eu acho que vale muito a pena vocês assistirem, assim, com uma mente muito aberta, tá, meus papinhos? O próximo filme é Esquecidos, de 2004, e ele é estrelado pela Julianne Moore como Telly, né? E esse suspense psicológico, dirigido pelo Joseph Ruben, segue uma mãe que luta para lidar com a perca do seu filho de 9 anos em um acidente. 14 meses ali após o incidente, a Telly é informada pelo marido dela e pelo psiquiatra que ela nunca teve um filho, que tudo o que ela tinha de memórias são coisas que não existiram, que são memórias fabricadas, inclusive os vídeos, as fotos, tudo dele acabou sumindo. E ela se recusa a aceitar essa explicação, então ela encontra o Ash, que também perdeu a filha no mesmo voo e acaba enfrentando essas dúvidas semelhantes sobre a sua sanidade. Juntos, eles descobrem uma conspiração que desafia essa realidade, né, da memória deles. Gente, esse filme é plot atrás de plot. A Julianne Moore está aqui excelente, ela foi super elogiada pela performance dela, né? Inclusive é uma performance super intensa e bem emocional. Ela demonstra esse desespero e esse amor muito grande pelo filho dela, o que faz você ficar mais ainda preso do começo até o fim do filme. Assim, é um filme excelente, ele passa muitas vezes despercebido. Mas, assim, deem uma chance. O próximo filme é Revelação, dos anos 2000. E aqui a gente vai conhecer a Claire, que é interpretada pela nossa grandiosa Michelle Pfeiffer, que tá aqui excelente. O Harrison Ford também tá aqui com ela como esposo dela, né, interpretando o Norman Spencer. E eles são um casal que se muda para uma casa na beira do lago, em Vermont. Após a filha dela partir para a faculdade, né, e eles estarem ali com aquela síndrome do ninho vazio, a Claire começa a experimentar eventos estranhos e visões de uma mulher muito misteriosa. Inicialmente ela começa a duvidar da sua própria sanidade, mas depois que as coisas vão se desenvolvendo, ela descobre que a casa pode estar assombrada por um espírito ligado ao passado do seu marido. E as investigações da Claire acabam revelando segredos muito sombrios que colocam a sua vida em perigo. Gente, esse filme, ele tem uma inspiração muito forte no suspense do Alfred Hitchcock, Um Corpo que Cai e Psicose. A performance da Pfeiffer aqui e do Ford foram excelentes, é maravilhoso. A química entre os dois é de uma excelência muito grande, porque você fica, assim, ansiosa pra saber o que tá acontecendo, aí você fica, assim, questionativo do tipo, será que ela tá ficando louca mesmo? Mas será que a gente tá ficando louco junto com ela? Porque, assim, eu vi a mesma coisa que ela, e, gente, tem uma cena no final que vocês vão ficar sem ar, é excelente. O próximo filme é Protegida por um Anjo, de 2006, que a gente tem aqui umas das nossas... Assim, esse filme me faz pensar que a Demi Moore nunca teve uma época ruim na vida dela.
E aqui ela tá interpretando a Rachel, que é uma bem-sucedida escritora de romances policiais que acaba se mudando para uma vila bem remota na Escócia, após a trágica morte do seu filho de 5 anos. O coitado do filho dela acabou morrendo ali, né, afogado. E a gente vê que ela tá buscando muita paz e muita inspiração. E aí a Rachel começa um relacionamento com o Angus, que é um faroleiro local. No entanto, ela logo começa a ser assombrada por eventos sobrenaturais e descobre que o Angus pode não ser quem aparenta ser. Então tem uma linha muito entre a realidade e as ilusões que se torna muito tênua, mas a Rachel começa a desvendar todos os mistérios que estão a cercando. Gente, esse filme é excelente. A interpretação da Demi Moore é de um tom muito emocional. E ela tá bem carregada, né? Como uma mãe que tá em luto e tá sofrendo muito por aquela perca daquele filho. Gente, ela tá excelente aqui. E as paisagens da Escócia são deslumbrantes. Dá um pano... Na verdade, as paisagens são um personagem à parte, porque dá um fundo muito atmosférico e, assim, na minha opinião, tem um tom meio gótico esse filme, sabe? Contribuindo com essa sensação de isolamento e mistério. Então eu acho que vale muito a pena vocês assistirem. O próximo filme é Vozes do Além, de 2005. E aqui a gente vai conhecer Jonathan, que é interpretado pelo Michael Keaton, e ele é um arquiteto cuja esposa Anna desaparece misteriosamente e é posteriormente encontrada morta. Jonathan é abordado por um homem que afirma estar recebendo mensagens da Anna através de fenômenos de voz eletrônica. Ele é cético, mas inicialmente ele fica um pouco pensativo, né? E ele acaba se aprofundando no mundo do EVP, tentando se comunicar com a sua falecida esposa. No entanto, ele acaba abrindo uma porta para entidades malignas que começam a afetar a sua vida de maneira aterrorizante. Gente, esse filme é muito legal. Ele é um filme um pouco mais lento, já vou deixar claro para vocês, mas isso não quer dizer que ele não seja bom. O Michael Keaton aqui está excelente. Inclusive, esse filme foi o que fez ele retornar para o gênero de suspense, né? E ele estava fazendo muitos filmes de comédia na época, então ele ofereceu uma performance muito convincente, como um homem atormentado por esse luto. É muito bom esse filme, vocês vão gostar do começo até o final. Deem uma chance. Eu não vou falar muito pra ele, porque senão eu vou acabar dando spoiler. O próximo filme é A Última Profecia, de 2002. E aqui a gente tem o Richard Gere e a Laura Linney, né? Gente, maravilhoso. E esse filme ele é baseado no livro do John Keel, The Mothman Prophecies, que é um thriller sobrenatural que mistura terror psicológico com eventos paranormais inspirados em supostos acontecimentos que ocorreram na West Virginia, mais precisamente nos anos 60. E aqui a gente vai ver a história que gira em torno do John Clay, que é um respeitado jornalista de Washington, que acaba vivendo um trauma muito profundo depois da morte da sua esposa, em um misterioso acidente de carro. Só que antes de morrer, a Mary afirma ter visto uma criatura bizarra com olhos e asas vermelhas. Algo que ela acaba desenhando compulsivamente nos dias antes dela falecer. 2 anos depois, o John, ainda abalado, pega a estrada e acaba em Point Pleasant, que é uma pequena cidade onde diversas pessoas relataram ter visto essa figura semelhante à descrita pela sua esposa. Lá ele conhece a policial Connie Mills, que ajuda ele a investigar essas ondas de visões estranhas e vozes misteriosas ao telefone e premonições muito sinistras. Entre os habitantes está o Gordon, que é um homem que também começa a receber essas mensagens super assustadoras de uma das entidades, conhecidas como Indric Code. E, gente, à medida que o John vai se aprofundando nos mistérios da cidade, ele percebe que todos os sinais podem estar levando a um evento catastrófico. A tensão começa a crescer muito até que a gente tem um trágico acontecimento que eu vou deixar vocês descobrirem, tá? Esse filme, ele é muito legal, gente. Acaba que a gente tem muito terror psicológico porque a criatura ela não é mostrada tantas vezes. Mas assim, é muito bom e vale muito a pena vocês assistirem. Bom, tirando que o filme ele não entrega respostas diretas, então você vai ter que fazer um exercício aí, tá, meus queridos? E o último filme
é Refém do Silêncio, de 2001. E aqui a gente vai ver que o Michael Douglas, ele interpreta o Dr. Nathan, que é um renomado psiquiatra de Manhattan, mas a vida dele acaba virando de cabeça para baixo quando a filha dele, a Jessie, é sequestrada por uma gangue liderada pelo implacável Patrick. E os sequestradores não querem dinheiro, eles exigem que o Nathan extraia um código de uma paciente que está ali internada, né, dentro dessa instituição de saúde mental. E ela é interpretada pela Brittany Murphy, que é a Elizabeth. Gente, a Brittany Murphy nessa época, ela estava sendo um pouco gongada por Hollywood e tal, e aqui ela fez um papel excelente, maravilhoso. E ela, né, tá internada ali há anos nessa instituição e ela não fala com ninguém. Quase que 10 anos ali, né, sem falar com ninguém. Só que na mente dela tem um número muito valioso, que é um número secreto ligado a um roubo de joias ocorrido há 10 anos antes, na mesma época que ela parou de falar. E o Nathan precisa conquistar a confiança dela e desvendar todos os traumas que ela reprime. Tudo isso sob essa enorme pressão e com o tempo se esgotando, pois a vida da filha dele tá em risco. E à medida que a gente vai se aprofundando na psique da Elizabeth, a gente descobre uma teia de mentiras, de segredos, umas reviravoltas assim bem sinistras. E, gente, é muito bom. Ele tem um clímax muito angustiante e é muito, muito bom. Gosto bastante desse filme. E ele é baseado num romance do Andrew Clevin, publicado em 1991. E algumas pessoas comparam ele com O Silêncio dos Inocentes, né? Por também envolver esse profissional tendo informações ocultas no subconsciente dos seus pacientes. Mas assim, além de ter também uma ambientação urbana e bem claustrofóbica, o filme tem um ritmo muito rápido, que contribui pra gente ficar ali mais imerso na história. Então assim, vale muito a pena. Meus papinhos, as minhas indicações de hoje foram essas. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E a gente se vê até a próxima. Ah, não se esqueçam de curtir e compartilhar, tá bom? Até a próxima. Tchau!